Olá, você que está ligado em nossas redes sociais e também nos acompanha no YouTube. Vamos iniciar mais um episódio do podcast Afrocomunidade, gente. Diretamente dos estúdios Poliflix para você. Claro que no episódio de hoje eu recebo dois convidados muito especiais, tá? De frente comigo está a Aline Florencio, 36 anos, é administradora, pedagoga e atualmente cursa letras português e inglês. Ela foi voluntária do projeto Caritas aqui em Bauru e atualmente é diretora de uma ONG muito importante que acolhe refugiados e imigrantes, viu? Uma pessoa especial, preta, negra, que faz acontecer em Bauru, que você vai conhecer agora. E claro, gente, Sebastião Clementino da Silva, conhecido como Professor Macalé. Ele é patrimônio da Unisagrado, a antiga USC. São mais de 40 anos de docência. Vamos contar um pouco mais sobre a trajetória, discorrer sobre muitos assuntos importantes nesta noite de hoje. Fique ligado. Bom, vamos começar pela Aline, então, falar um pouco mais sobre a história mulher preta, mulher negra que faz acontecer em Bauru e na região, não é, Aline? Me lembro de ter conhecido a Aline há uns 2 anos, não é? Na premiação Mulher Negra Latino-Americana, que o Conselho Municipal da Comunidade Negra realiza todos os anos, e você foi uma das premiadas. Tive a honra de conhecê-la e desde então, assim, admiro muito o seu trabalho aqui em Bauru. E vamos divulgar o que você faz, né? Fala então para todos que assistem um pouco mais da sua carreira, sua trajetória, Aline. Então, boa noite, né? Prazer. Trajetória, comecei como estudante de administração, fiz escola da família, depois de 11 anos de carreira de administração, eu era voluntária de um abrigo infantil, e aí para auxiliar com o reforço escolar, eu mudei para a área da pedagogia, concluí pedagogia, e aí dentro da pedagogia comecei a auxiliar com essa questão do acolhimento de imigrantes e refugiados aqui na cidade, na região, e aí vi a necessidade de fazer o curso de letras, né, para aprimorar no ensino do português como língua de acolhimento para os estrangeiros. E aí nesse novo mundo, né, tenho tido a oportunidade de conhecer muitas culturas, muitas línguas, muitos costumes diferentes, né? E ter esse contato, né? Eu acho que é um privilégio, assim. Até eu falar uma honra, né? Conhecer o Macalé aqui, que está nesse meio da educação há tantos anos, e ele já deve ter visto muitos contextos ali, né? Na educação, e eu vejo, assim, que dentro da educação é um espaço muito rico para fazer esse acolhimento internacional, né, de pessoas de diversas nacionalidades. E aí hoje, né, com a ONG, nós temos aí auxiliado desde o acolhimento até realmente inserção no mercado de trabalho, matrícula escolar, orientação sobre acesso aos serviços públicos e principalmente o ensino da língua portuguesa como língua de acolhimento. Você é daqui de Bauru mesmo, Aline? Daqui de Bauru mesmo, sou daqui de Bauru mesmo, bauruense. Minha mãe, né, mora aqui, tenho 2 irmãs aqui, tenho meu pai, que mora em São Paulo, e 2 irmãos em São Paulo. Família um pouquinho grande aí, sou tia de 9, né, 9 crianças. Falando, não tenho filhos ainda, mas sou tia. Então, o menorzinho tá aí com 3 meses e o mais velho tem 18. Então, e sou professora, né? Professora do Estado. Então, essa realidade aí da educação é diário, constante. É constante na sua vida, Isso. né, Aline? Que bom. Bom, professor Macalé, gente. Eu fui aluna do professor Macalé. E é uma curiosidade, porque ele lecionava 2 disciplinas, assim, fantásticas na universidade. Realidade socioeconômica brasileira e geopolítica. Então, numa sexta-feira à noite,
do aluno fugir de sua aula. Né? Era uma sala lotada na época, e aí era livre para o aluno fugir da aula, ir para o barzinho. Ninguém. A sala continuava lotada, 42 alunos ali, nos olhares voltados para o professor Macalé. Por quê? O ensino da época era maravilhoso, a disciplina, e este professor, que é considerado um dos mais assim cultuados nessa área aqui na cidade de Bauru, viu? Então, assim, é uma honra ter sido aluna do professor Macalé, entendeu? Muitos alunos, com certeza, aí carregam todo o ensinamento desde os tempos de antiga USC, né? Universidade do Sagrado Coração, e atualmente Unisagrado, no qual, assim, foi mudando a grade, novas gestões passaram também ali, virou faculdade, mas você segue ali firme, né, mostrando seu conhecimento aos alunos há mais de 40 anos. Fale um pouco sobre a sua trajetória e desde quando a docência foi uma vocação em sua vida? Olha, é um prazer estar aqui. Eu acho também que é muito importante essa questão afro para a gente relatar. A comunidade, porque nós somos hoje 56% da população brasileira e não temos essa visibilidade de ser os 56% da população brasileira, né? E acho assim, no município, fazer um podcast dessa envergadura, e a Camila é uma honra. A Camila foi minha aluna, juntamente com a Vanessa, e eu lembro bem, assim, que acho que eu coloquei a Camila, tinha um julgamento, nós tínhamos que ver os líderes mundiais. E aí, na realidade socioeconômica brasileira, nós tínhamos que discutir a questão do golpe de 64, né? O golpe de 64. Exatamente. E a Camila foi a juíza, entendeu? A Camila foi a juíza. Todo mundo debatia, né, as músicas da época, Elis, né, Caetano, Chico, Cálice, Alegria, Alegria. E aí depois tinha a discussão. E aí a juíza, eu fiz tudo certinho, como se fosse juiz mesmo. Defesa, acusação, né? Até hoje eu ainda lembro disso daí. Mas é importante. Eu vejo que a Camila teve um avanço sensacional e hoje ela é uma grande jornalista. E a gente, cada um faz a sua parte, né? Como professor. Eu comecei na Unisagrado, não era Unisagrado, era a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Bauru. Fafil? É, Fafil. E era 1984, eu fui estudante lá também, eu fiz História, fiz Geografia, sou geógrafo, fiz Ciências Sociais, né? Pedagogia eu não fiz lá, pedagogia eu fiz fora, fiz em Monte Aprazível, pedagogia. E recentemente eu estou lecionando antropologia e também esse daí para a turma de jornalista, relações internacionais, que a gente tem feito, né? E a Fafil, quando eu entrei lá, era 1971, era um matagal danado ali na Duque de Caxias, não tinha nada, né? E aí, eu era antes de eu querer ser professor, eu trabalhava em escritório de contabilidade. E escritório de contabilidade, naquela época, não tinha essa facilidade aí de internet, ninguém precisa ir nos bares para fazer contabilidade. E eu era aprendiz de guarda-livro, não chamava contador, era guarda-livro, né? Guarda-livro. E eu aprendi muito com essa parte de guarda-livro. E aí todo mundo do meu escritório lá, que a gente trabalhava, vamos fazer direito, todo mundo fazia direito. Macalé, você tem que fazer direito, ok? Eu falei, não, vou ser professor, porque tem 2 meses de férias. Na época, né? 2 meses de férias, né? Ainda tem um recesso. Aí eu cismei e fui fazer geografia. A primeira faculdade minha foi geografia. Agora, a questão da Fafil, ela veio até 1986. 1986, a Fafil. Nessa época eu também já lecionava, né? E que o importante da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
foi o Ibrahim Dabos, foi deputado estadual, e também o Franciscato. E na época tinha lá o professor de metodologia, o professor Muricy, já falecido. Ele era muito amigo do Ibrahim Dabos e também do Franciscato, Alcides Franciscato. E ele falou assim, precisamos transformar isso aí em universidade. E ele fez um trabalho, né, com o MEC, ele conhecia o pessoal lá do MEC, mais o Franciscato, mas aí o Maciel era o vice-presidente na Revolução, né, no golpe de 64, e eles eram amigos, principalmente o Franciscato, né? Ele era muito amigo também, né, do Maciel. E aí foi fazendo e conseguiu, em 86, transformar em Faculdade de Filosofia, Ciência e Letra em Universidade do Sagrado Coração. Então essa fotografia eu tenho lá até hoje, do meu lado está o Franciscato, está a irmã reitora da Itália, e aí e o vice-presidente Maciel ali, que foi, e o Bonhouse, que era o ministro da Educação. Bonhouse era o ministro da Educação. E aí foi quando nós viemos, né, transformando em universidade. Aí a questão do Unisagrado foi uma mudança que veio da Itália, praticamente, né? Porque quando você transforma em universidade, você tem uma série de fatores, né, que você tem que levar em consideração. Os departamentos, as coordenações todas, né? Tem que ter 3 cursos de pós-graduação, e também tem que ter pós-graduação, a parte doutorado. Isso foi ficando meio custoso com o tempo, né? E aí acho que veio a ordem lá da Itália e falou o seguinte, vocês precisam dar um jeito aí. Muda, mas não muda. Então essa questão do Unisagrado foi uma jogada de Universidade do Sagrado Coração para Unisagrada, porque era a única universidade de Bauru, porque as outras são todas de fora, né? E aí as irmãs bolaram um título lá e ficou Unisagrado. E a gente está aí com Unisagrado. Né? Quem entrou na época, quem entrou como universidade saiu como faculdade de filosofia dessa transição. Então, a minha vida lá foi assim, fui do diretório também, antes, quando eu era aluno, praticava eu, do Willio também, né? O Roque estava sempre lá, o Roque fazendo... teve uma vez do diretório, a gente não queria nós queríamos fazer dinheiro para comprar chopps, essas coisas todas, né? E aí eles foram fazer matrícula, a gente não deixava fazer matrícula. Não, se não pagar o diretório, não tem matrícula aqui para as irmãs. E aquela confusão toda. Eu falei, ixi. A revolução. Eu nem sei como que elas me aceitaram para dar aula depois. Porque eu era bagunceiro nessa época do diretório, mas deu tudo certo. Então, a faculdade, quem me convidou mesmo para dar aula na universidade foi a criadora, né, a irmã Elvira Milani. Porque o Jurandir Bueno foi o arquiteto. E a irmã Elvira, ela era a diretora, né? Era diretora, não era praticamente reitora na época. E aí ela me chamou, eu já tinha me formado, tudo, e ela falou assim, Mancalé, você não quer dar estudo de problema brasileiro? O SPB, né? Eu falei, irmã, e como eu fazia história e fazia geografia também, né? E aí, na história, tinha lá o Coronel Ney, do Exército, que fazia também, não sei se ele estava fiscalizando o pessoal, né? Porque isso aí era, né, 1978, 79, né? E tinha também o Capitão Ventrice, que era policial militar. Aí eles falaram assim, vai lá, Macalé. Eu falei, ô coronel, eu não vou ficar falando muita coisa a favor de vocês, não, hein? Ele falou, não tem problema. Era o anfiteatro, eram 223 alunos no anfiteatro lá embaixo, no E1. Ele falou, olha, você fala um monte de coisa, mas depois que você for encerrar a aula, era sábado das 10h30 ao meio-dia. Todo mundo era obrigado a fazer, né, o SPB, né, Estudo de Problema Brasileiro. Era estudo de todos atentos também. 223 alunos.
E aí eu falava um monte de coisa, no final eu falava, não, pode ser, talvez, entretanto, porém, todavia, e tal, tentava amenizar. Aí eu lecionei 10 anos estudo de problema brasileiro. Quando foi em 85, acabou o regime militar, e aí eu fiquei dando a parte de geografia e política externa, né, e realidade socioeconômica brasileira. Tá bom? E é um prazer conhecer a Aline aqui, né? Do trabalho que ela tem feito. A gente às vezes está aí, né? De alguém tão experiente, gigante, eu tô aqui. Cara. Tenho muito que aprender. A gente está sempre aprendendo. Sempre estamos aprendendo, viu? Cada vez mais. E olha que interessante. Professor Macalé é um leitor voraz. Continua lendo revistas, agora portais, né? Que agora modernizou. Mas eram jornais, na época, revistas. E falava para os alunos, leiam tudo, estejam atualizados. A gente levou ao pé da letra, sabia? Até hoje. Uma turminha boa. Muito bom. Muito bom. Gente, quais foram os desafios que vocês tiveram em suas vidas mesmo, pessoais? Aline, qual foi o maior desafio de sua vida? Entrar na área, a princípio, né, a faculdade, entrar no administrativo. Para começar, eu sou a primeira a concluir o ensino médio na minha casa, e aí eu entrei numa faculdade pública depois, mas com bolsa a primeira vez, e em casa foi um desafio aceitarem que eu estava fazendo faculdade, né? Porque a princípio, numa família mais simples, a ideia é, você precisa trabalhar, não querer estudar. Então, o primeiro desafio foi entrar numa faculdade. Entrei na faculdade de administração, que legal, mas ainda precisa trabalhar. Então, eu estudava, trabalhava e fazia escola da família em uma época que era sábado e domingo. Depois mudou só para um dia da semana. Antes era sábado e domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, com um sorriso no rosto, e, né, porque a sua faculdade está sendo paga através desse projeto. E aí eu entrei como administradora, ou a princípio estagiária, depois formada administradora numa grande empresa aqui do município, no setor administrativo, a primeira negra no setor administrativo de uma grande empresa. E o setor em que eu atuei era justamente a auditoria, que era aquele setor onde você apontava as coisas que precisavam melhorar, né? As melhorias necessárias, às vezes, de um setor que estava há 10, 15 anos. E aí, como que essa menina negra, novinha, entra aqui, fala, tem isso, 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 para apontar contabilmente, passar lá para o auditor, né? Porque eu era estagiária, depois eu entrei como assistente e falar, então, tal setor tem que devolver tanto. E aí? Então foi assim, a princípio, mundo corporativo. No mundo corporativo foi assim um desafio mesmo, né? Entrar no administrativo, foi romper. Eu falo assim que eu tive muitos inícios assim na área profissional, né? Foi nessa empresa. Depois eu passei no concurso, antes disso um pouquinho, eu passei no concurso do AME. Eu já fui administrativo do AME. Eu falo que eu já fiz de tudo um pouquinho. Olha aí. Então, eu fui administrativo do AME. Fui administrativo estagiário da Fundação de Amparo ao Preso. Então, eu tinha que ajudar ali também. Ali foi um desafio, porque, imagina, quando chegaram os diretores das penitenciárias da região e viram quem era que fazia o lançamento dos pagamentos, mas como assim? Né? Então foi um desafio entrar nessa questão do administrativo. Acho que foi um dos principais desafios, foi deslanchar na carreira para além daquilo que a minha família estava estruturada, que seria só mais na área da profissão da limpeza, não desmerecendo. Mas para um administrativo foi desafiador para muitos, tanto para alguns da família, quanto para os que estão lá fora aceitarem, né? E aí, quando eu já estava, né, olha bem, o que eu fiz? Eu mudei totalmente, abandonei tudo isso para entrar na educação, para ser professora. Eu saí em setembro, em março começou a pandemia.
E aí, imagina, eu ganhava um salário, na época aí, uns 2.000 e pouquinho, 2.000, e aí eu comecei a ganhar R$ 400 como estagiária novamente na educação. Olha que eu sou um mini infarte da minha mãe, né? Aí, Começou a família- pandemia, escolas fechadas, e aí, né? E aí, na educação também, comecei a ter que fazer o meu, como é que eu vou dizer? Fazer ali um novo território, né? Fazer, mostrar para quem veio, mostrar serviço. E é algo recente, na educação eu estou há 3 anos. É 3, recente. 4 anos, então algo bem recente. Então, o ano passado foi a primeira vez que eu peguei uma turma, né, assim, que eu fui lecionar como pedagoga, professora de um 5º ano. Então, ali eu tive que mostrar serviço, ali, olha. E aí eu lembro que uma vez surgiu uma vaga para professora auxiliar. Falei, eu gostaria de ajudar. Não, mas precisa saber se você vai saber auxiliar o aluno. Nossa, aquilo doeu tanto. Falei, gente, parece que eu não sei trabalhar, né? Sendo que no ano anterior eu trabalhei em 4 escolas. Porque como eu ainda não tinha a minha turma, e devido à administração eu poderia lecionar outras matérias, eu tive que atuar em 4 escolas. Desde 6º aninho a 2º colegial. Eu dava aula de tecnologia e inovação, dava aula até ter a 5ª série. Então, esses desafios foram algo que pegaram. Mas o que mais me marca assim, foi o início da carreira administrativa, o início da pedagogia, porque eu lembro que no estágio eu chorava muito, porque eu tive alguns embates, né, alguns confrontos, né, não só pela cor, mas também pela idade, ou, né, por questões de experiência, porque muitos que estão ali já estão há muito tempo e não conseguem, às vezes, se abrir para o novo, né, então é bem desafiador. É um enfrentamento, Né? E aí, com a ONG, eu acho que a minha maior luta ainda está sendo a concessão do espaço, né? Tirando os desafios de idiomas, assim, porque, como eu disse, atualmente nós já tivemos o privilégio de atender 33 nacionalidades. Então, imagina, quando chegaram os primeiros afegãos, eu, na minha inocência, achei que eles falavam árabe. Ai, Aline. Por quê? A Unesp me procurou para auxiliar uns libaneses. E aí eles falavam árabe. Eu, como tenho amigos de alguns lugares, eu coloquei no grupo de um casal de amigos que estão na Espanha, mas fazem trabalho com pessoas falantes de árabe. E mandei, vocês não conhecem alguém e tal? E eles, assim, foi encaixando, né? E conseguiram uma pessoa que me ensinou, começou a ensinar árabe. E ela falou, olha, eu te ajudo a ensinar português para esses falantes de árabe. Então, com os libaneses, eu falei, sei árabe, tô aprendendo árabe. Então, quando chegaram os afegãos, eu falei, pode vir, Agora eu vou falar já inglês, ensinei tô libanês, manda vir os afegãos. E quando chegaram os afegãos, eles falavam persa. Aí eu falei, nossa, pera, que não é árabe? E assim, a fisionomia parece japonês. E aí eu falei, mas pera, gente, pera que tá tudo misturado, né? Aí foi Levou um muito tempo bom. ainda Não, pra foi tudo muito identificar. legal, porque assim, me procuraram em um sábado. Na terça-feira, uma moça, que era missionária lá no Tadiquistão, que falava persa e falava tadique, me ligou. Fiquei sabendo que chegaram uns afegãos. Eu posso te ajudar com algo? Eu falei, sim, com a língua. Então, assim, nessa questão da acolhida com os estrangeiros, assim, um dos meus maiores desafios são os idiomas, então não são só para eles, para nós também, né, para mim, mas eu acho que o maior, assim, é essa questão de auxiliá-los. Eu já tive embate, gente, de ter que ir atrás de advogado, porque uma instituição não quis matricular o estrangeiro por causa de documento. Já briguei Já briguei em hospital, já tive que ir na Polícia Federal ter meu telefone. É, isso que eu ia te falar, porque acontece Mas, assim, muito isso. Como que é? Já fora isso, entrando a gente nessa já parte, como que, a gente perguntar até depois, mas vou pegar o gancho agora, de como que Bauru acolhe as instituições de Bauru, caso hospitais, né, polícia, escola, como que eles acolhem os estrangeiros, os refugiados, imigrantes, no caso, Aline? Então, é algo recente,
né, comparado ao São Paulo, a grande São Paulo, por exemplo, em São Paulo tem escolas que 80% são estrangeiros, são imigrantes, né? Como eu falo, assim, tem gente que fala assim, é algo recente. Se você vê hospitais, os mercados, tem extração de estrangeiros aqui em Bauru, as lojas da Batista, né? Mas quando eu falo algo recente, é em relação a imigrantes que vêm a depender de serviço público. Porque muitos já vieram, que tinham condições de arcar com suas despesas e pagar serviços privados, né? Escola particular, saúde particular. Então, às vezes, não tinha tanto contato. Ou já teve um aqui que ajudava a traduzir, vinham seus familiares. Algo recente que eu falo é, por exemplo, na escola e Secretaria da Educação. Falou, ó, chegou agora um menino que fala, que nem eu tenho uma, togolesa, que só fala francês ou dialeto. E aí? Ou, quando começou, há 3 anos atrás, mais ou menos, olha, eu tô com uns haitianos que chegaram, preciso estudar, o histórico tá aqui. Aí tá em crioulo. E aí? E aí, tem que traduzir. Então, assim, hoje já está muito mais... estão se preparando mais. O governo de 3 anos, 4 anos para cá, vamos falar de 2020, estamos em 2025, 5 anos. Já preparou várias cartilhas, eu até tenho algumas cartilhas aqui, né, em outros idiomas, para preparar o estrangeiro e as instituições públicas para o acolhimento do estrangeiro. Então, tem escrito em árabe, tem escrito em inglês, tem, olha, né? Que maravilha. Mas aqui, o município, eu vejo que ainda falta um pouquinho. E essa falta que eu digo não é falta daqueles que têm recebido, né, no cotidiano, por exemplo, a professora. Mas o que falta seria, eu acho que na preparação, né? Por quê? Porque quando nós fazemos pedagogia, por exemplo, nós temos a aula de educação especial, o professor, né, sabe? E ali nos prepara para receber uma pessoa com deficiência auditiva, sim, né, com a deficiência visual, mas não nos prepara para receber uma criança que fala iorubá, como os nigerianos. Que é uma forma de inclusão também. E aí? Ou eu tenho uma criança que tailandesa, que a mãe coloca na escola pública, porque não tem condição. E aí não prepara o professor como fazer para incluir. Ah, mas criança é tudo igual, criança, eles aprendem rápido, eles interagem. Mas o professor, a gente teria que ter essa formação. Hoje o governo tem feito essas formações. Capacitação para essas capacitações para os professores. Mas eu vejo que essas capacitações também deveriam ser de responsabilidade municipal para outros profissionais. Por exemplo, profissionais da saúde, né? Olha, vamos fazer ali capacitações para os profissionais da saúde que atendem indiano. Eu tenho uma indianinha que nasceu recentemente, está aí com 3 meses, na maternidade de Santa Isabel. E aí? Fofinha, gente. Sorte que uma das pediatras falava inglês, e aí o pai fala inglês, e ali auxiliou. E a menina a pediatra que atendeu é residente. Mas e os outros ali? A mãe só fala Marathi. Aline, mas você quer demais, né? Tem vários idiomas. Mas o básico, inglês para atendimento de estrangeiro. É universal, né? Né? O espanhol, o francês, porque o crioulo ele aproxima um pouquinho ali do francês. Então eu vejo que Bauru, eu estou falando a nossa cidade, ela poderia investir um pouco mais nessa capacitação de profissionais de órgãos e serviços públicos mesmo, né? Um poupa-tempo, por exemplo, para fazer o cartão do SUS, eu acompanho muitos para fazer o cartão do SUS, porque eles falam, Aline, eu não sei falar, ele não vai conseguir me entender. Eu tive casos de eu ter que brigar realmente em hospital, porque a pessoa atendeu assim, de qualquer jeito. Eu falei, olha, por favor, eu preciso que você coloque o celular, então, no tradutor, para que a pessoa consiga te passar o que ela está sentindo. Então, eu acredito que seria viável ter essas formações, né, para servidores públicos municipais aqui, para fazer essa acolhida com, assim, o mais humanitária, né?
eu falo assim, a minha briga nessa questão é independente da condição financeira do estrangeiro ou da condição que a pessoa vem para cá, né? Mas nós vemos que ainda já existe muito preconceito com o negro brasileiro. Com o africano, tem um pouquinho maior. Nós temos históricos de africanos que falam que só descobriu o que é racismo depois que esteve no Brasil, porque no país dele nunca sentiu. Descobriu que é racismo fora da África. Você entende? Então eu vejo assim que municipal, nessa questão, nesse contexto, seria necessário ter formação para os servidores públicos, para esse atendimento, para a melhoria no atendimento. Não que estão atendendo mal, é isso que eu estou falando, porque muitos se viram, mas seria necessário pensar ali nas diretorias em fazer cursos de formação, capacitação, né, de aperfeiçoamento, para poder, né, melhorar nesses atendimentos. Interessante essa sua vivência, viu, Aline? É um recado aí para o poder público, viu, gente? Porque realmente tem muitos estrangeiros vivendo em Bauru que não podem sofrer esse tipo, né? Que seria até um preconceito, no caso. E essa é a maior queixa deles aqui na cidade. E a parte boa também. Pode falar um pouquinho mais, porque nós você está temos. sempre ali. Eles se queixam disso mesmo ou tem outras vivências? Tem. Nossa, muitos amam, porque assim, nós falamos, né, o Brasil é uma mãe que acolhe. Nós somos um grande território, nós somos abertos a novas culturas. E eu falo que o Brasil é formado por culturas, né? Não existe o puro se for só os indígenas, né, do nosso território. Porque o negro veio, o português veio, o espanhol, o italiano, o francês, tudo mais. E eles amam o nosso país justamente por nós sermos abertos a essa acolhida, né? Eu lembro, logo no começo, quando nós atendemos uns venezuelanos, no começo desse êxodo, né, da crise lá da Venezuela, que a mãe ela ficou muito contente porque aqui tinha o exame do pezinho gratuito. Olha. E ela falou assim, nossa, eu vou poder fazer o exame do pezinho de maneira gratuita. Então, para ela foi uma alegria, né? Hoje eu já tenho muitos que são formados aqui, advogada, aqui, que já conseguiram conquistar o apartamento, né, a casa própria, porque realmente é desafiador você deixar tudo no seu país de origem e começar do zero. Mas dos maiores elogios apesar de termos a dificuldade com o idioma, eu vejo que o brasileiro ele é esforçado, né? A gente até brinca, fala, você entende? Não, vem aqui. A gente pega na mão, leva, fala, vira ali, ó, aqui. Pera, eu vou falar com você. Às vezes tá atrasado para pegar o ônibus, mas, pera um pouquinho. É acolhedor. Ó, é aqui. Nós somos acolhedores. E isso eles amam, eles adoram, né? Esse afeto, esse carinho, né? Eu tenho um privilégio de ter relações, por exemplo, com pessoas que são da Alemanha ou uma da Hungria, né? Eu guardo por causa da fatia húngara, às vezes demora, da Hungria. E ele fala assim, eu gosto daqui porque vocês, né, conversam. Tem gente que estranha no começo, fala porque tudo a gente abraça, a gente pega, calorosa. A gente é muito caloroso. E eles ficam muito felizes. Então, conseguem trabalho rápido aqui? Qual que é a média, assim, de procura de trabalho e ser funcionário? Hoje, assim, hoje tem sido fácil conseguir trabalho. Qual é o desafio? O idioma, né? Por quê? Porque nós temos, por exemplo, as empresas de cobrança, que têm vagas constantemente, mas precisa saber a língua portuguesa, né? E aí nós temos outras áreas, né, outros serviços também, que têm aí aberto oportunidades. Qual que é o desafio na questão da inserção no mercado de trabalho para alguns? É porque muitos vêm com sua formação de engenheiro, já tem ali seus diplomas, né? E aí, começar num serviço inferior ou que não ganha, às vezes, aquilo que ele estava com expectativa, eles ficam um pouco mais assim, retraídos. Mas é o que eu digo, se nós, por exemplo, sairmos hoje, olha, eu, pedagoga, administradora, técnica em logística, eu sou técnica em logística, né? Fiz o técnico em logística, trabalhei com logística há 8 anos, então, com esse currículo, eu entraria em algum dos outros países facilmente atuando na minha formação? Não. Não.
Eu tenho que aceitar um outro serviço inferior e ali galgar e, né, crescer aos poucos. E é o que eu tento trabalhar com muitos deles. Né? Ai, Aline, mas eu sou formada em engenharia ambiental. Mas, infelizmente, tem a revalidação do diploma, que é um dos maiores desafios deles, é a revalidação de diploma. O processo de revalidação de diploma é caríssimo. Dependendo do caso, é até moroso. Né? E aí fica mais desafiador atuar dentro da sua formação do país de origem. Mas para inserir no mercado de trabalho não é difícil. Hoje em Bauru, não. Mas tem que estar com essa mente aberta, que a princípio vai ter que trabalhar numa área bem inferior, às vezes, daquilo da sua formação. Tem que agarrar as oportunidades. Isso. Que e ainda falar assim, surgiram, né? mas eu vou trabalhar de domingo a domingo, porque aqui, por exemplo, Bauru é comércio, supermercado, entendeu? Shopping. Trabalha de domingo a domingo. Né? Ah, mas eu vou trabalhar de domingo a domingo para ganhar R$ 2.000. É o que tem, não só para estrangeiro, é o que tem para muitos. Você entendeu? Então, mas eu não quero. Então, se você não quer, você vai ter que fazer uma nova faculdade aqui, ou revalidar o seu diploma, passar um período para tentar a naturalização. E aí prestar um concurso. Por quê? Seria mais difícil. Os nossos concursos aqui, um dos itens é brasileiro nato, né? Ou tem que ter a naturalização. E isso através da comprovação da proficiência da língua portuguesa, para depois entrar como concursado. Leva anos. Então, leva um tempinho aí. Mas falar assim, não tem emprego? Mentira. Tem emprego. Né? Uma das coisas que eu também arrumei bastante briga com muita gente é porque assim, o que veio fazer aqui? Aquela fala xenofóbica, né? O que veio fazer aqui? Fica no seu país, não tem nem pra gente, e a pessoa vem de fora. Mentira. Mentira, porque se você abrir o jornal, tem várias vagas lá. Você precisa se capacitar para entrar no mercado de trabalho. É que muitos não querem, mas trabalho tem. Né? Constantemente trabalho tem. É o que necessita? Se capacitar. Hoje, graças a Deus, Bauru é rico de escolas técnicas, escolas públicas. Gente, a gente tem ETEC, tem o Instituto Federal, fora as escolas Senac, Senai, as universidades aqui. Não tenho condição de pagar, temos pública, estuda. A gente está estudando para isso, a gente tem que correr por isso, atrás, né? Então tem que correr atrás. Perfeito, Aline. Professor Macalé, qual foi o maior desafio em sua vida? E vamos entrar já também, após a sua resposta, como gancho, desse déficit de professores, de docentes negros na universidade. Olha, é meio complicado. Quando eu era guarda-livre, que eu trabalhava no escritório de contabilidade, sonhei em ser professor. Nós entramos lá na FAFIL, maior parte mulheres, né? Predominantemente mulheres, negros menos ainda, tinha acho que 4 ou 5 negros praticamente, fazendo faculdade, isso era 1970, e esse foi eu não posso falar que foi um grande desafio, foi um desafio que a gente superou, porque eu sempre, assim, eu me coloco como, não quero saber quem está do lado, quem está na frente, né? Eu chego lá e eu sou mais eu e, assim, na minha mente tá, eu sou mais eu, né? E sem ficar abaixando a cabeça. Eu acho que o grande desafio foi quando, em termos, assim, de faculdade, depois que eu me formei, foi lecionar no período da ditadura. Esse foi um grande desafio. Eu vinha de uma análise mais crítica e, de repente, você teria que lecionar nessa parte da ditadura e sem falar muita coisa, mas porque eu tive que ir para o DOPS para poder ter autorização, para ver se eu não era comunista, então teve tudo isso aí. Mas a gente conseguiu superar, praticamente, né? Com ajuda. Porque tinha um coronel lá que ele falou, vou te ajudar, Macalé. Então ninguém mexia comigo, praticamente, né? Coronel Ney do Exército, depois ele foi transferido daí, e ele era muito amigo da gente
Não sei se ele fiscalizava a gente lá na faculdade, mas ele estava lá, né? Coronel fazendo geografia, e história, alguma coisa está errada aí. Mas esse daí foi o grande desafio. O outro desafio, em termos de trabalho, foi ainda quando eu era estudante, em 1973, eu fui trabalhar no Projeto Rondon na Amazônia. E na Amazônia, foi assim, eu fui como era aluno de História, para ver o pessoal que estava lá roubando terra dos povos originários, praticamente, né? Não falava povos originários na época, falava indígena, né? Povos originários. Corrigindo. E então, nesse período foi difícil. Lá tinha o 5º Batalhão de Engenharia, o 5º BEC, que eles chamavam, e eles estavam construindo a Transamazônica. E a minha sede foi em Humaitá. Humaitá, ali no Rio Madeira, que depois secou aí, ultimamente estava seco, né? Mas nós fomos no avião do Exército, paramos em Humaitá, nas margens do Rio Negro, e ali nós encontramos um hospital que os japoneses haviam dado para a prefeitura, intacto, com toda a tecnologia, e não era usado. E lá tinha uma chamada febre negra, matava em 24 horas, praticamente. Porque o nosso avião, quando nós saímos de Cuiabá, né, o avião, nós pegamos um temporal, e não tinha... era rádio para poder orientar, olha, vê aí na estrada aí, Cuiabá, Porto Velho, e o nosso avião quase caiu, nós tivemos que parar em Lábrea, que lá foi um desafio enorme. E o outro desafio foi estar ao lado do vice-presidente Maciel, né, no período lá, e do lado do Franciscato, também, que ajudou a assinar também. Agora, em termos assim de realização profissional, como guarda-livro, eu acho que isso aí deu para mim uma certa segurança. Eu aprendi muito. O guarda-livro faz toda a parte de contabilidade. Eu aprendi. Eu tinha garoto, 17 anos, eu tinha aí umas 50 empresas para fazer, desde registro, demissão, padaria, um saco de farinha, quantos pães, né, consegue fazer, e naquele tempo ainda era chamada verba, você tinha que comprar uma verba. Então, vou produzir 30 quilos de pães. Bom, então você vai ter que comprar verba, vai na Receita Federal, olha, isso aqui vai produzir. Se passar, aí vinha a multa. Então, isso aí foi um grande aprendizado. Por isso que hoje eu sou presidente do Sindicato dos Professores da escola particular. Graças a Deus, né? Faz tempo que eu estou aí, eu tenho que dar lugar para outro, praticamente. Né? Respeito, mas quando nós montamos era a associação Aprobal. Era o professor Jefferson, que praticamente montou isso daí, ele tinha uma visão mais socialista, e aí ele falou assim, eu lecionava no Objetivo, nessa época também, e ele falou, ô Macalé, você não quer ser secretário, pô? Você entende de leis e para essa questão de professores aí? Aí eu falei, não vou ser, porque depois eu não arrumo aula em lugar nenhum, porque os caras falam, esse cara aí é do sindicato, então... Aí ele insistiu tanto que eu fui, estou lá até hoje, desde 86 praticamente, né? Agora, realmente uma escassez de professores, tanto da escola particular e da escola de Estado, que não tem valorização. Concurso não tem, né? O governo atual começou a fazer concurso, depois não chamou, e é difícil. E ultimamente eles estão dando muito poder para direção e coordenação nas escolas. Não gostei da Camila, eu posso mandar embora, né? Não gostei da Aline, então um poder, isso aí é uma ditadura militar, né? E a escola, eu acho assim, ela está fugindo muito daquilo que é o essencial, ensinar a ser crítico. Exatamente. E aí é meio complicado. As escolas particulares também... Eu sou diretor na federação também do Estado de São Paulo, né, dos professores, e na confederação em Brasília. E a gente discute muito a questão dos professores, que a remuneração é muito baixa.
Aí, quando você vai para uma escola de São Paulo, São Luís, Mackenzie, escolas americanas, Maple Bear, daí paga mais ou menos, né? Um pouquinho. Mas enquanto não valorizar a categoria de professor, esse país não vai a lugar nenhum, não tem jeito. Eu brinco com meus alunos lá. Olha aí no seu celular se a gente ganhou algum prêmio Nobel. Não ganhamos nenhum. A Bolívia ganhou, o Peru ganhou, o México ganhou, o Uruguai ganhou, e aí? A gente aprende a decorar. Tudo bem, colecionei muito tempo, 15 anos no Objetivo, era apostila. Certo? Então, e agora está demais as apostilas. Né? Todo mundo é apostila, tem que seguir aquilo que está ali. É um momento pronto, de questionar, né? É um momento de ser crítico. E aí? Você não pode dar uma ideia, está fugindo da apostila aí, professor. Então, esses são, assim, desafios. Ser professor hoje, eu já sou aposentado, faz 26 anos como professor do Estado e também professor do INSS. E estou há 41, vai fazer 41 anos no mês que vem, né? Que eu estou na Unisagrado, sou o professor mais antigo da universidade. Mas patrimônio. Já está chegando o momento de você parar, porque você pega aquelas menininhas lá de 16 anos fazendo psicologia, aqueles 60 alunos, você chega lá você tem que entrar na deles, né? Você tem que falar a linguagem deles e aprender também, né? E aí, né? Essa como parte. E outra, eu tenho dado, na sua época não, mas agora eu tenho dado prova só com consulta do celular. Não tem nada de decoreba, ficar lá decorando, vendo se está colando. Faz tempo, eu não faço isso. Chego ali, dou o texto, olha, pode pesquisar aí. 50 alunos tem 410. Chat GPT faz tudo. Não, pode jogar, mas porque não repete. Eu lembro, você falou o chat GPT do IA, dessa inteligência artificial, é a turma de relações internacionais e a turma também de pedagogia. Porque a escola, em termos de ensinar geografia, ensinar o continente africano, a Europa e a Ásia, há uma distorção enorme. O continente africano não é continente, é África. Né? Então, isso dá uma ideia de país, praticamente. E aí, eu peguei e falei assim para os alunos, eu estava falando de quilombolas, de antropologia, falei, vamos fazer o seguinte, que imagem você tem da Ásia? Forma grupo aí. Imagem que você tem da Ásia, que imagem você tem da Europa e que imagem você tem do continente africano. Tudo bem? Então pode formar o grupo aí. Dei meia hora, cada um, tentaram. Aí tinha uma menina que estava com o chat GPT do celular dela. Aí eu falei para ela assim, olha, essas perguntas você coloca aí no chat GPT, mas você não vai falar nada não. Depois que a gente debater na classe, aí você repete, vê o que o chat GPT falou. Tudo bem? Tudo bem, professor. Aí vai. Você aí, o grupo aí, tal, o grupo tal. Ásia. Olha, a Ásia, inteligência, certo? Produção científica, muita gente, certo? E muita religiosidade. Europa. Aí chamava outro grupo. O grupo, olha, a Europa tem cultura, pessoas ricas, certo? Grandes monumentos, são inteligentes. Ótimo. E o continente africano? Professor, um grupo, outro grupo. Miséria, conflito, certo? Muitas doenças, sabe? Só tem floresta, só tem animais lá. Eu falei, tá bom. Foi isso que vocês aprenderam, né? Essa decoreba de apostila aí, é isso? Vocês não aprenderam a ser crítico, é isso? Vocês estão falando que o continente africano é África, não é continente. Professor, falei, vocês falaram tudo coisinha que estava na apostila, que não mudou até hoje. Aí, depois eu falei para a menina, olha aí, vamos ver o que ele fala. Olha, eu acho que eles tinham pego da inteligência artificial, do chat GT, repetiram igualzinho. Até a vírgula, tudo. Sabe? Eu falei, tá vendo? O que vocês estão fazendo? Vou fazer o seguinte, tanto vocês como o chat GPT, vocês não são críticos.
eu vou dar 7,5 para o chat GPT e para vocês também. 5. E esse Porque 7.000 eu falei, pra vocês. eu falei, Arrebenta tá na tudo aula, isso Macalé. aí. 7.000. Mas, o que o chat GPT faz? Ele pega tudo aquela enciclopédia que tem ali, ele puxa rapidinho. Puxa e rápido. põe em forma de item, tá? Tudo em forma de item. E pronto. Eu falei, vocês não criaram nada. Vocês falaram só coisas Superficial. decoreba. Então, essa experiência eu achei assim interessante. Deu na cabeça de fazer isso daí. Né? Sim, mas foi interessante esse teste. Praticamente. Isso em sala de aula. Mas é mais ou menos isso. Então, 15 anos de objetivo, né? Aí eu lecionava fora. Quando eu entrei no Estado, eu entrei em Capão Bonito, lá embaixo, para lá de Itapetininga. Né? Aí eu falei, caramba, eu estou dando aula no objetivo, eu vou lá naquela cidade. Mas é que o supervisor de ensino daqui de Bauru, o Braz, ele até já morreu, né? Ele falou, Macalé, você precisa fazer um concurso, porque você está aí dando aula no objetivo, você acha que você é todo soberano, né? Então, faz um concurso, porque qualquer hora eles podem te mandar embora. Eu falei, eu estou ganhando bem aqui, vou fazer concurso no Estado, pago uma miséria e tal, né? Mas eu fiz. E aí eu assumi. E o que eu fazia? Eu ia lá, dava um dia de aula, praticamente, e pedia 60 dias de licença. Aí voltava depois de 60 dias, dava mais, pedia mais 30 dias de licença. Até eu vim para Bauru por união. Aí eu vim para Bauru, no Ernesto Monte. E da parte do INSS, quando o Fernando Henrique entrou, ia mudar a questão da Previdência, eu já tinha 30 anos de magistério. Já tinha 30, né? E aí eu pedi aposentadoria. Então, somando essas duas aposentadorias, tem 26 anos cada uma, né, aposentadoria. 26 anos, E agora eu estou 41 esperando a irmã anos. falar, Macalé, tá na hora de você, né? Vai demorar. Pegar aí o seu chapeuzinho e voltar, ficar tranquilo. Vai viajar, vai viajar. Mas que tá bom, fica, não Viu? Tá. Professor, quem está agora é a irmã? Olha, eu sou da época da irmã Elvira. Sim. Peguei a irmã Jacinta. Jacinta. Peguei na época do menino A que Suzana, veio. você não, a a Suzana Suzana você não, queridíssima. a Suzana. Mas a conheci muito, mas Né? não peguei a época delas para tá. transição. Agora é a irmã Vânia. A irmã Irmã Vânia Vânia. que veio aí Não, no lugar da irmã Suzana. Suzana está onde agora? A irmã Suzana está na Itália. Ela foi foi pra para a Itália. A Jacinta Então, falecida? Já a Jacinta não, a Jacinta Tá viva? está em São Paulo, Olha. viva. A irmã Jacinta está viva. Está na casa lá que eles têm. Vida longa, irmã Jacinta. A irmã Elvira, Faz os que 90 está anos, viva hein? ainda, a irmã Elvira deve estar com 91 anos. Eu tenho até fotografia, recentemente elas vieram aí, e eu tirei fotografia com todas as posta nas suas irmãs. redes Sabe? aí, olha que maravilha, Aqueles eu professores que estavam compartilhar. olhando assim, eu falei, ó. Então, né? Eu falei, pô, mas Macalé, tu essa daí, desde que montou a faculdade, ele está aí, praticamente. Tô falando que é obras antigas. Mas Saber que estão gostoso. todas aí na atividade, que maravilha, né? Boas lembranças da universidade. E agora eu quero mandar um abraço especial para essas pessoas também da educação. Você citou o falecido professor Muricy, Muricy. pai da Maricê. Pai da Maricê. A Maricê, querida Da professora. Deu Eu metodologia para você? Metodologia. Metodologia. Queridíssima, né, no curso, tanto de biologia, mas lecionava aí metodologia e com os outros cursos também na cursos, época. E eu a encontro muitas vezes na militância, nas ruas e nas lutas. A Maricê, Maricê. ela e o marido dela, ele era Ela e bancário, Fábio. né, aposentado também, e ele fazia parte das greves, e eles estão em todas. Estão em Estão todas, em todas. aí. E um abraço especial a vocês dois. É. Um abraço especial também, citamos os povos originários. Chicão, pessoal da aldeia de Havaí, gente. Cacique Chicão e companhia. Chicão foi meu Eles aluno. são muito legal ali no Terenoé. Municipal. Terenoé, Irineu, Inidia. Né? Viu, Camilo? O Chicão foi meu aluno de geografia. Geografia, Pessoal da Chicão. eles foram lá. Eu Que falei, bom. de vez em quando a gente conversa. Aí uma vez eu fui dar uma palestra sobre territorialidade da questão dos povos originários, né? Para falar para eles dessa importância aí. Então a geopolítica Eu queria pegar esse gancho. O professor comentou sobre essa questão do acesso, né, aos materiais fornecidos pela inteligência artificial, né, sobre o conhecimento dos povos africanos ou do continente africano e também dos povos originários.
Uma estratégia que eu tenho tido nesses tempos agora é trazer, como eu tenho esse privilégio de conhecer vários, né, pessoas de vários lugares ali do continente africano, ou até um pouquinho mais sobre a questão dos povos originários, eu conversei com o professor, acho que foi o Márcio, e até com o Chicão também. O Márcio, a questão dos povos originários, o Márcio. Ele foi meu aluno, Márcio. Márcio foi meu aluno. E ele me ajudou, assim, já estou no segundo ano, o ano passado e o anterior, que quando nós trabalhamos sobre os povos originários nas aulas de história e geografia, ele nos empresta alguns materiais para mostrar para os alunos os nomes, para que é utilizado esses materiais. Nós fazemos as pinturas, né, ali, tribais, mostramos um pouquinho de vídeos, então eu acho que essa vivência para os alunos é melhor do que aquele ensino antigo que falava só do som, né? Do dia do índio. Dia 19, dia do índio. Não, então nós pegamos... Arco e flecha. Então nós pegamos, pelo menos no quinto ano, que eu tive mais esse privilégio, né, de poder pegar o material, o sexto, sétimo ano também. E aí uma outra estratégia seria com os povos africanos, né? Ou povos de nacionalidades africanas, que nós convidamos a estar na escola para fazer uma roda de conversa com os alunos. E é muito legal, muito legal, porque assim, nessa roda de conversa nós temos ali togolês, nigeriano, angolano, moçambicano, sudanês, que são todos ali do continente africano, mas cada um com o seu dialeto, cada um com o seu costume, Divino, cada um com a sua língua. E é muito legal porque eles ficam assim, mas África não é tudo igual? Não. Aí fala assim, o sudanês, por exemplo, fala árabe. O nigeriano fala iorubá. O outro nigeriano, que também é nigeriano, só que ele não fala iorubá, ele fala jongo. E aí cada um vai falando um pouquinho o seu idioma, tanto o seu idioma assim no cotidiano ou através do inglês, né? Porque muitos usam o inglês, né? Mas principalmente o dialeto. Tem uns que falam assim, ó, a língua da minha mãe é essa e a língua do meu pai é aquela. E aí ele fala um pouquinho da sua língua. Então eles ficam assim encantados e aí eles têm esse privilégio de poder ver que não, o continente africano ele é um continente riquíssimo em idiomas, em culturas, em cores, né? Então por quê? Porque aí eu dou esse momento que eles colocam na tela a imagem do seu país, os costumes, as praias. Gente, na Angola tem umas praias maravilhosas. Um colega nosso voltou de Angola recentemente. Tem as praias, alguns lugares assim lindos. E aí temos o privilégio de, por exemplo, ver as influências. Então, nesse momento de roda de conversa, as influências dos povos africanos no Brasil. Não só aquilo que nós estamos acostumados com a questão da comida ou algumas palavras, mas também, por exemplo, os desenhos que tem nos portões, né? Que tem toda uma história por trás, a história de reis e rainhas. E aí eu coloco alguns trechos dos filmes, adoro aquele filme da Mulher Rei, além, né? Então eles ficam assim, nossa! Inspiração, autoestima. E aí você vê a questão também da valorização da identidade de muitos alunos, né? Da beleza da cor, da beleza do cabelo, da cultura, da fala, da expressão. Então, assim, ter esse privilégio de poder mostrar também, né, as diferenças para além daquilo que o chat da GPT aí, das inteligências artificiais mostram. Viu, Aline? Você citou a Mulher Rei e então mostrou assim os reinos. Porque quando a gente estuda na oitava série no colegial, você não tem reino africano. Ninguém fala daí. Diz que não tem. Né? Pantera Negra também veio mostrar. Então, quando como eu estou dando antropologia, esse semestre eu dei dos quilombolas. Então aí cada um eles tinham que fazer um trabalho de todos os quilombolas, a localização, a posse da terra, do território. Ótimo. O semestre que vem agora eu vou dar os povos originários. Porque os heróis negros praticamente não aparecem agora, porque que a gente está dando visibilidade.
A gente sempre esteve aqui, juntamente com os povos originários. A gente veio, né, trazido na marra, tá vendo? Não foi imigrante. Então, cidadania, que cidadania? Não. Cidadania, você veio aqui como escravo, vai pegar cidadania? É muito difícil. Então, a gente trabalha, aí muito aluno fala, eu não vi isso no colegial. Eu falei, claro, né? Você só decorou, então não vai ver mesmo. Então, o continente africano, em termos de geopolítica, eu acredito que o continente africano vai ser o continente que mais vai crescer. Dos seus 1 bilhão e 200 milhões de habitantes que tem o continente africano, nos seus 54 países, 65% da população do continente africano tem até 25 anos. Então, o Bill Gates já está fazendo grande investimento lá, porque esses jovens... Então, juntamente com a Ásia, então eu vi a posse do Donald Trump. Né? Ele acha que ele vai mandar no mundo, mas o mundo mudou, esse mundo multipolar mudou. Eu vou incorporar o canal do Panamá, eu vou comprar a Groenlândia, e o Canadá vai ser o 51º estado. A Hillary Clinton até soltou um riso, falando, não pode ser. Então houve uma mudança, o mundo vai crescer a partir do continente asiático, exatamente, com a concomitância do continente africano. Jovens, a Europa só tem idosos, praticamente, né? A América deve estar perdida com a questão de praticamente doença, de falta de incentivo na escola e tudo isso. A América, né? A elite vai fazer, né? Vai dominar. Agora, não. E uma coisa que eu sempre falo para as meninas, falo assim, quantos professores negros vocês tiveram no colegial? Ou na educação infantil? Se você olhar, eu sou presidente do Sindicato dos Professores da Escola Particular. São 79 cidades que estão na minha abrangência, tá certo? Então eu vou em Botucatu, La Salle, eu chego lá, não tem nenhum professor negro, a escola é R$4.000, certo? A Forci ainda tem uns dois, ainda porque quando é funcionário, é obrigado da bolsa. Mesmo ela sendo da limpeza, da parte ali, tem que dar bolsa. E a Forci trabalha bem essa parte aí. Mas a gente não percebe. Então eu pergunto para as meninas. Uma fala assim, eu tive um. Né? O El, que era de geografia, que foi meu aluno também, né? O El. Eu falei, mas se você olhar nas escolas, criança pequena, onde você vai encontrar mais professores negros e negras, ou é do Estado ou é da prefeitura, porque fez o concurso e aí não tem jeito. As particulares. Agora, particular, eu fiz o levantamento ano passado, a IT não tinha nenhum, a Unisagrado tem 2. Eu e a Vanessa. A Vanessa, que foi nossa aluna, né? São 2. São 2. Praticamente. Na Unip tinha 1, praticamente. Na Uninob não tem nenhum. Né? Então, se a gente pegar na FIB, não tem nenhum. Isso é o curso superior. Hein? Agora, você pegando mais para baixo, você não vê. Acho que tem na FIB, tem um de marketing. Porque quando eu fiz a pesquisa, não tinha nenhum. Agora, você vê a universidade, a Unisagrado tem 188 professores, tem 2 negros. 2 negros. Sempre foi assim. Não é porque a irmã tem racismo, não tem nada. Tem nada. Né? Ações afirmativas. O famoso oportunidade. Racismo estrutural. Racismo estrutural. Racismo estrutural. Porque, por exemplo, eu já tive o privilégio de trabalhar em uma escola particular, né? Só que aí tinha aquilo, né? Diretora, não quero que a professora Aline pegue meu filho. Tá vendo? Às vezes a diretora até estava aberta, mas quando ela ouve isso, quem resolve? É o dinheiro. Não, então olha, professora, não pega o fulaninho. Olha, fica longe do Beltraninho, mas você fala, mas eu vou machucar a criança, Não, melhor não, porque, para não gerar conflito. Mas não é, porque veio lá de fora, e aí é ela quem custeia, né? Eu não quero perder esses R$4.000, R$5.000, então melhor você nem pôr a mão. Infelizmente, a nossa luta continua sendo. Infelizmente, na escola particular,
é bem desafiador. Yeah. E como o professor disse, a maioria do professor negro, né, está na escola municipal ou do estado, porque é através de concurso. Entrei em concurso, aí eu não tenho estável. o que fazer. Agora, No estado eu enfrentei, viu? Isso daí o ano passado. O ano passado eu entrei numa sala de aula, que também não tinha nenhum professor negro nessa escola. Eu acho que nunca teve. E aí eu tive o caso de uma diretora me convidar a conversar e falar, então, uma aluna tá chorando porque ela falou que ela tá em medo de você, 5º ano. 5º ano? Ela tem medo de você, ela tem medo de mim, eu tenho por quê? 12 anos. Eu não sei. Aí eu conversei com a aluna, falei, mas o que tá acontecendo? É uma pré-adolescente. É porque você é diferente. Aí eu fui falar com a direção, falei, olha, é racismo, mas a senhora quer que eu faça como? Eu não consigo ficar loira dos olhos azuis. Eu preciso trabalhar, né? E aí foi trabalhando ali. No final do ano, foi a professora mais amada. Né? Ela ama a professora, mandava bombom todo dia. Porque você se impôs diante disso, você fez o enfrentamento. Mas no começo foi desafiador. Por quê? Porque tem esse famoso racismo estrutural. Quando falou das mulheres, ou das rainhas, dos reis, de povos negros, nós estudamos bastante também os negros que foram influências aqui no Brasil, para além de Zumbi, dos Palmares. Mas a esposa, né, entre outros. Quando eu falei para os alunos, teve a premiação, né, do Teresa de Benguela, que me convidaram e tal, e eu me senti, assim, super honrada, porque eu já estive em outras premiações que uma madrinha já foi convidada, já recebeu a premiação, uma tia, né, assistente social, contadora, e aí quando eu vi meu nome, eu falei, nossa... Uma premiação muito linda mesmo. E aí eu comentei com os meus alunos, porque eu falo que sala de aula, você fica mais em sala de aula do que em casa. Né? De segunda a sexta, 5, 6 horinhas dentro do espaço escolar ali. E eu comentei, falei, olha, a professora... E aí vamos pesquisar juntos quem é Teresa de Benguela, o que ela fez. E aí nós tivemos esses momentos de conhecer outras representatividades negras aqui no Brasil. Então, médicos, professores, né, entre outros aí, escritores, né? Nós temos maravilhosos escritores, assim. Da questão aí, outro dia, eu estava dando aula para a turma de arquitetura, e eu falei dos irmãos Rebouças. Às vezes muita gente está lá em São Paulo subindo a Rebouça, não sabe que era escravo, né? Que veio com Dom Pedro aí, Dom Pedro II. E aí, às vezes, quando vai para o Paraná, tem aquela litorina que faz Paranaguá, ali também foi os irmãos Rebouças que concluíram. Os ingleses começaram a fazer e depois não concluíram. Então, o pessoal de arquitetura, Rebouças, eu falei, esse grupo de arquitetura vai pesquisar os Rebouças, tudo que eles fizeram no Brasil. Aí eu também falei assim, vocês nunca estudaram? Não, eu falei, vocês ficam estudando só a Europa. Arquitetura da Europa. A Ásia, vocês têm uma arquitetura linda, vocês também não. E o continente africano, vocês acham que não tem universidade? Não tem arquitetura. Não, nunca mostraram universidade? Se vocês pensarem bem, mesmo vocês quando estudaram, vocês nunca viram uma cidade, a não ser, né, praticamente África do Sul, ali você vê assim, Joanesburgo, aí depois você vai na margem do Rio Nilo, estuda isso, praticamente, Rabat, que seria Marrocos, e aí, que estuda mais? Então, o continente africano e o asiático, em termos de arquitetura, eu falei, vocês precisam estudar. Precisam, gente, ir além. Aí eles tiveram que fazer o trabalho, os irmãos Rebouças, eles foram vendo tudo que eles produziram, praticamente. Porque não dá... Redescobriram, então. Se redescobriram em termos aí, né, de arquitetura. Um arquiteto indiano. Nossa, ele tem um orgulho da arquitetura asiática, de todos os trabalhos. E ele fica assim, então, isso daqui foi na Ásia. O melhor prédio, não sei o que lá, é lá na Índia. Isso aqui, não sei o que lá na Ásia. E eu fico assim, nossa, eu não sabia. Não tem? Por quê? Eu não tive essa orientação. Nós não tivemos essa orientação. Realmente, era só a Europa. Famosa visão europeia e esquece dos outros continentes. Né? Então, eu acredito que esse é o momento que estão sendo abertos os olhos, né, na questão da educação, para ampliar aí os conhecimentos dos outros povos para além da Europa.
Com todo respeito, mas Genial, genial. Uma pena que nós estamos chegando ao fim do nosso episódio. Mas antes, olha, a equipe aqui já sinalizou que tem pouquinho tempo aí, mas está muito bom, gente, esse bate-papo, esse debate, muitas questões aqui, envolventes mesmo de vivência. Antes de finalizarmos, quero umas duas perguntinhas antes da gente ir ping-pong, tá? Que recado vocês deixam para as pessoas pretas, negras, que batalham, que ralam, que estão em busca de oportunidades, porque nós temos muito em comum. A gente mata um leão por dia. A gente vem e vence de cabeça erguida. A gente vai para o enfrentamento. E um dos motivos também, dos objetivos desse espaço, né, afrocomunidade, é isso, mostrar e virarmos inspirações, vocês também serem inspirações de quem está nos assistindo, inclusive, de saber que é possível por um mundo melhor, mais igualitário, respeito e não ao racismo, cada dia mais vencendo. Então, fiquem à vontade para o recado final. Vai, eu começo? Pode. Olha, a esperança, ela é assim, a gente costuma falar na linguagem popular, né, que é a última que morre. E a comunidade negra, o afrodescendente, e tem que trazer primeiro a sua ancestralidade, assumir, porque agora estão assumindo com o cabelo, com toda a roupa, porque até então era, esse cabelo de bombril aí está atrapalhando, e não aparecia. Mas eu acredito assim, tem que lutar sempre, acreditar, sabe? É como você vai fazer uma maratona. Ela tem 40... É duro fazer uma maratona, 42 quilômetros e 100 metros. Mas se você não começar, se esforçar para chegar nos 42 quilômetros e 100 metros, você não atinge a maratona. E a maratona é uma batalha. É uma batalha assim, vou conseguir a qualquer custo. Nós temos a questão do racismo estrutural. A gente não teve nenhuma herança europeia. E aí, negro não podia estudar. A lei do ventre livre, o negrinho ficava ali na senzala. Quando ele saía, aos 21 anos, ele tinha que pagar comprar a sua liberdade. E hoje, a média de vida da população brasileira é 76 anos. Como que você vai dar a questão do sexagenário, falar assim, agora está liberto os negros com 60 anos, sexagenário. Não, se hoje, comendo bem, se alimentando bem, 76 anos, é uma minoria nesse país, está chegando agora a 12% da população, praticamente acima de 60%, né? Então, eu acho assim, como a gente não teve toda essa herança colonial, nós temos que cavar um buraco cada vez mais profundo para atingir aquela água ali e falar assim, agora eu vou beber dessa água. E eu vou sobreviver. Eu acho que é uma esperança enorme. Acreditar sempre. Perfeito, professor Aline. Assim, lute, né? Não desista. Pessoas para dizer não vão ter. Na Bíblia já fala, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Isso, independente de religião, nós temos lutas, mas eu acredito que nós temos que persistir. Tantos já lutaram por nós, né? Pelas nossas conquistas, e nós podemos continuar lutando pelas conquistas e reconhecimento dos nossos povos, da nossa, né, cultura. Então, não se importe com o que os outros vão falar, não se importe com os nãos. É desafiador, vai ter dia que vai nos entristecer, mas no dia seguinte, levante e força. Vai atrás dos seus direitos. Eu acho que cabe ao povo, principalmente ao povo preto, conhecer os seus direitos. Não só se preocupar, porque eu devo, com só os seus deveres, mas você tem direito como cidadão. Então vai atrás dos seus direitos. Isso é o quê? É direito independente, porque é o que diz a legislação, né? Tem coisas que, independente da raça, credo, né, cor, vai atrás do seu direito e lute, vai atrás das suas conquistas, porque ninguém vai fazer por você, né?
ora lá, peça força, pega lá naquilo que você acredita e siga. Num dia que você desistir é normal, mas no outro dia, siga em frente. Não consegue sozinho? Pede alguém para te ajudar, sabe? Ninguém é uma ilha, como dizem, né? Mas não desista, porque gente para desistir tem muitos, para te ajudar tão poucos. Mas seja aquele que possa ajudar o outro. Então se fortaleça, siga em frente e ainda tente ajudar o outro. É isso aí. E eu queria acrescentar um estar pouco sozinho. só, Camila, a Lei 10.639, quando eu pergunto para os meus alunos o que eles têm estudado da questão africana e a questão dos povos originários, sabe, eles não estão levando isso a sério. Valeu uma pena. Precisou criar uma lei para falar de uma população que corresponde hoje a 56%, né, do povo brasileiro e que não tem passado, não tem nada. Né? Então, ainda, eu fiz uma pesquisa com a turma de pedagogia, eles falaram assim, quase a gente não fala da Lei 10.639. Então, a lei, né, o supervisor de ensino tem que ver. Exatamente, tem que ver. Praticamente, isso daí é a dessa política lei e da escola. Executá-la, Né? executá-la, porque muitos não, Então, a maioria que não executa. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, Camila. Boa, É uma gratidão. satisfação, né? Você venceu e como negra e ser repórter. Até hoje a Globo tem bastante repórter negros e negras, né? Estamos com Mas espaços. era assim, Glória Maria e Zileide só, né? E hoje não, de manhã quando eu vejo assim um menininho lá fazendo reportagem de cabelo afro, sabe, e tudo, eu falo, olha aí. Orgulho. E as duas novelas estão colocando os negros assim, não só como, né, subalterno, empresário, destaque, protagonistas. protagonistas. Isso aí é muito bom. A gente não vê muito Estamos nas outras evoluindo. TV, mas nessa na Globo, pelo menos isso aí está Não, tendo. estamos sim, cada Eu vez queria mais também nesses aproveitar o espaços. gancho para agradecer, né? Eu acho que foi o que eu falei. Falei, nossa, eu me senti assim, privilegiada pelo convite. Muito obrigada. Eu falo, nossa, do lado assim de alguém tão, né? Um profissional, experiente, que sabe falando, nossa, aqui sou eu. Né? E a sua simpatia, assim, muito obrigada mesmo. Por esse momento, né, de poder falar um pouquinho, de aparecer um pouquinho. Eu queria falar, assim, o pessoal que ainda não conhece a ONG, né, quem quiser conhecer, como eu disse, nós atualmente temos a rede social, né, nesse meio tecnológico, que é o Instagram, que é Apoio para Recomeçar, né, tá lá no Instagram. E aí, quem quiser conhecer, está um pouquinho desatualizado, nós vamos correr atrás esse ano, a luta é atualizar, né? Porque ainda eu falei, tem as fotos, porque muitos falam assim, nunca ouvi falar, não conheço, mas a gente está colocando segue ali, segue lá, conheça lá, mas acima de tudo, esteja somando conosco, né? Some, venha questionar, perguntar, fazer parte, né? E abrir sua visão para essa acolhida, assim, independente de nacionalidade. Para os interessados também. O telefone da ONG é 14 99104 5157. Esse é o WhatsApp, né? O telefone. E o Instagram, que é @apoio para recomeçar. Né? Esses daí são os dois contatos atualmente. Quem sabe em breve teremos aí o nosso site, nosso espaço físico, e ali nós gostaríamos muito de conhecer. Teremos oficinas, a ideia é ter oficinas de moda afro, porque nós temos muitas mulheres que são costureiras ali, né, que costuram bolsas maravilhosas africanas, muitas roupas, temos muitas mulheres na área da costura, né, então a ideia é fazer moda afro, fazer projetos de ensino de idiomas, nada melhor do que aprender árabe com falante de árabe, francês com falante de francês, culinária, né, de outras culturas, né? Então, a ideia é desenvolver isso com a comunidade. É um projeto, é um sonho aí que eu creio que em breve isso será realizado. Será realizado. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui e apresentar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho de quem sou eu, né? Aluna, professora, filha, né? Tia e irmã. Então, é um privilégio estar aqui. Muito obrigada e um privilégio conhecer o senhor pessoalmente. Foi todo meu, Aline. O seu trabalho que
tá de parabéns, viu? Obrigada. Essa luta aí de acolher os povos, né? E tentar dar uma dinâmica na vida deles. Parabéns. Obrigada. Eu estou muito feliz mesmo, né, gente, de estar diante de vocês, né? Pessoas maravilhosas que fazem acontecer em Bauru neste primeiro episódio, né, do nosso videocast, podcast Afrocomunidade. Lógico que vocês não vão sair daqui antes do nosso ping-pong final. Vamos lá, quem começa? Professor Macalé? Vai, vamos lá, vai. Vamos lá. Uma palavra, Vida, uma inspiração. sonho, O Brasil para você e Bauru. recomeçar o Brasil e Bauru precisa se redescobrir. Um lugar, Um lugar. Não, tá, isso aí começou a me pegar, hein? A natureza. uma música, Se sou negro de cor, meu irmão da minha cor. Simonal cantando. O tributo que ele fez para o filho dele quando nasceu. E mesmo sendo Simonal, ele ainda sofreu o racismo. É aquela questão da luta mais do Luther King. um livro, Olha, eu estou lendo um livro agora da Lília, professora e antropóloga, ótimo. da Lília, né, Schwartz, né? Ela está falando das raças e a branquitude. Né? Então, ela mostra como a branquitude interfere mesmo na senzala. Olha, quando trouxeram os italianos para cá, falaram que o Brasil tinha que ser moreno, não podia ser negro. Então, eu acho que isso daí, a branquitude, é o que eu estou lendo agora. para quem você dá nota 10? Para todos aqueles que acreditam na vitória. E para quem você dá nota 0? Para aqueles ainda que têm o racismo na sua mente. Isso aí. Aline, Meu Deus, eu fiquei pensando aqui em responder. uma palavra, Amor, uma inspiração. inspiração, Jesus, Bauru para você. acolhimento, um espaço de acolhida, né? Um espaço de recebimento. Pode melhorar, mas é um espaço de acolhida. E os imigrantes na sua vida? Olha, eu falo que é chamado, privilégio, alegria conhecê-los. Uma música, Nossa. Tem uma que eu gosto muito. Amanhã vai ser outro dia, né? Independente da situação, amanhã vai ser outro dia. e será? Ótimo. Um lugar, Lar, casa. um livro, Nossa, atrevi a chamar-lhe pai. Nossa, eu gosto tanto desse livro. É um livro assim de uma pessoa que teve que enfrentar os desafios da comunidade, né, das crenças daquela comunidade para aquilo que ela acreditava. E ela teve que vivenciar isso sozinha. E ela fixou naquilo e depois ela falou, é isso que eu acredito. Então, Atrevi a Chamar-lhe Pai é algo que é um livro que me... quem é o autor ou autora? Nossa, eu teria que pesquisar depois pra pensar, Interessante, mas vamos- pesquisa. Atrevi a Chamar-lhe indicação, Pai. boa Ele é indicação. maravilhoso. Para quem você dá a nota 10? Olha, para minha mãe. Olha, eu não falo nota 10 para minha mãe, assim, porque, querendo ou não, né, é ela que tem acompanhado todo o processo, assim, nessa loucura de acolher pessoas do dia a dia, de estudar, de trabalhar, né? Eu vejo assim, para todos que têm coragem também de começar do zero, ainda mais esse pessoal do contexto migratório que eu tenho acompanhado, então imagina abandonar tudo, sua família, sua casa, seu lar, É sua preciso cultura, coragem. né? Então, aqueles que realmente vêm em contexto de refúgio,
Então, o imigrante também, para mim, é nota 10. E para quem você dá a nota 0? Seguindo essa vertente, realmente, aqueles que possuem qualquer tipo de preconceito religioso, cultural, racial, né, xenofóbico, o racismo, o preconceito para mim me incomoda, né? Falou, nós temos que respeitar, eu não preciso concordar com tudo, mas eu tenho que respeitar a opinião do outro. E assim nós finalizamos este episódio do podcast e videocast Afrocomunidade. Agradeço a toda a equipe que esteve conosco neste momento de gravação, aos estúdios Poliflix. E fique ligado até o próximo programa. Forte abraço. Luta!